é bondade imensurável de Deus. Falar sobre a bondade, essa bondade imensurável, esse amor, esse carinho do Senhor para conosco. Então eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. 2 Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Eu estou lendo na ARA, o pessoal que está em cima. Minha versão aqui é ARA. E, irmãos, eu confesso que ao ler essa passagem, meu coração queimou de uma maneira extraordinária. Desde quarta-feira eu vou chegar nesse ponto para vocês poderem entender. Meu Deus, de quarta para mim dormir, eu não conseguia dormir. Eu só queria agradecer a Deus pelo que Ele estava ministrando no meu coração, entregado no meu coração. E a importância da gente ler a Bíblia, da gente ler, estudar, meditar, porque ela sempre vai ter algo novo para nos revelar o nosso coração, que você fala assim, meu Deus, aonde estava que eu não vi? Parece que a Bíblia vai se renovando todo dia, parece que ela vai sendo reescrita por Deus, porque cada vez que você lê, Ele te dá uma revelação, Ele fala algo no teu coração, Ele te revela algo. Porque Ele é Deus, a palavra dEle é viva. A palavra dEle é eficaz, a palavra de Deus, ela não fica ultrapassada. Ela está sempre se renovando. Ela não precisa ser renovada por homens, porque ela é atual para cada dia da nossa vida. Vai passar mais 50 anos, 100 anos, e se Jesus não voltar antes, e ela vai continuar atualizada para o nosso espírito. Deus está sempre ali, ministrando nossos corações. Ele tem resposta para tudo. Ele nos ensina sobre tudo. E é maravilhoso. E ao ler essa passagem aqui, vibrei em meu coração, que diz assim, chegada a hora, que hora é essa? A hora que estava chegando dele ser crucificado. A hora de ele consumar a obra ao qual o Pai o havia enviado. E ele diz, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, que eram os discípulos. E ele diz, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebi e reparti entre vós. Pois eu digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Está falando que aquela ceia, a ceia da Páscoa, era a última que ele estava ali tendo com os discípulos em vida. E ele fala que ele fala assim, tenho desejado ansiosamente por este momento, por essa ceia. Ele já estava 3 anos com os seus discípulos, ele permaneceu 3 anos com eles. Ele já tinha participado de 2 Páscoas com seus discípulos, essa é a terceira. Ele estava ali. E ele fala que ele ansiou por aquela ceia. Por que ele ansiou por aquela ceia? Nós vamos entender o porquê da ceia. Porquê do pão, porquê do suco, que é o vinho, a gente usa o suco. Por quê? Porque Deus colocou tudo aquilo. Por que tudo isso? Amados, o pão representa ali o corpo de Cristo, que foi pregado naquela cruz, que foi moído. E ali naquela cruz ele leva sobre ele todas as nossas enfermidades, os nossos pecados, ele perdoou. A Bíblia fala que no monte, quando ele vai orar, ele ora ali de uma maneira ali tão forte e constante ali com Deus, que o seu suor, suas lágrimas se tornem sangue. Pedindo, Pai, se puder passar de mim esse cálice que passa. E aqui ele diz que ele desejou ansiosamente. Porque que lá no monte, quando ele vai orar, ele pede para passar, porque ele não estava com medo da cruz.
Jesus não tinha medo da cruz. Ele sabia desde o início o que ia acontecer com ele. O que ele iria fazer e passar. A questão era que, pela primeira vez, ele e o Pai iriam se separar. Em João fala, em 10:31, eu e o Pai somos um. Pela primeira vez, Jesus ia se separar, porque o pecado nos separa de Deus. E ao ele ir para a cruz, ele sabia que os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas doenças, iriam sobre ele. A preocupação dele não era a dor, mas era a separação. Mas ele desejou profundamente isso. Por que ele desejou? Porque essa ceia era um sinal, um símbolo da nova aliança que Deus estaria fazendo para com a humanidade. Era uma nova aliança. A gente vê lá, se a gente for lembrar, quando com Noé, ele faz uma aliança e como sinal ele deixa o arco-íris. Fala, toda vez que vistes esse arco, lembrarás da minha aliança. Depois, quando ele liberta o povo do Egito, ele faz uma nova aliança, ele faz uma aliança ali com Moisés e o homem. Deus sabia que novamente essa aliança ela ia ser quebrada, não por parte dele, porque ele é fiel e justo. Mas ele sabia que essa aliança ela ia ser quebrada por homens. Mas Deus não faz nada por acaso. Aquela arca da aliança já estava representando a Cristo, representando a nós, representando o propósito para o qual ele iria realizar. O jardim, quando Deus ele cria o homem. Vamos lá para Gênesis 1. Gênesis capítulo 1. A partir do versículo 26. O Senhor diz assim: também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o que? Domínio, quer dizer, autoridade, poder, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ali quando ele fala e criou Deus, né, façamos ali o homem, ele estava se referindo à humanidade. Ao homem e à mulher. Adão, a palavra Adão, ela significa humanidade. Humanidade. Então ele diz, ele olha, vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança. E ali, ele dá poder, dá domínio, autoridade para o homem, sobre todas as coisas que haviam na terra. Sobre a terra, os animais, sobre tudo que há nela, sobre tudo. Entregou essa autoridade. E após criar tudo, a Bíblia fala que Deus, ele então plantou um jardim no Éden. O jardim não chama Éden. Éden era o local onde Deus plantou o jardim. Então ele planta um jardim no Éden. E ali os coloca. E naquele lugar, Deus todos os dias se revelava, se manifestava. Ele tinha um relacionamento com o homem. Esse jardim era uma aliança de Deus com o homem. Era uma aliança. A qual todos os dias Deus ele vinha se relacionar com a humanidade, com o homem. E esse era o desejo dele. E aí chega um dia que o diabo ali usa a serpente para falar com Eva. Até então era só chamada de mulher, de varoa. E ela então convence ali
a mulher a comer do fruto que Deus havia proibido. Mas ela tinha autoridade e ela não usou. Ela tinha autoridade, Deus tinha entregado a autoridade não só a Adão, só ao homem, mas Ele tinha entregado a autoridade a eles dois. Porque aqui quando Deus fala o homem, Ele está se referindo aos dois. Tanto que Ele fala, homem e mulher os criou. Ela tinha autoridade para dizer para aquela serpente, fora. Deus havia entregado a autoridade para eles. De mandar ela embora, de fazer ela calar a boca, de calar aquela serpente, calar Satanás. Mas ela deu ouvidos. E ao dar ouvidos a ela, cair no pecado. E o pecado, irmãos, quando a gente peca, a nossa carne vai fazer o quê? A natureza da carne entra. Entrou ali a natureza de Satanás. Que é o de acusação. Porque o diabo, ele é o quê? Ele é tentador, enganador e acusador. Ele agiu ali como tentação. Ele agiu já de primeiro modo. Quando apareceu ali a mulher, ele já agiu como tentador. Mostrando ali o fruto, que aquele fruto era bonito, que aquele fruto ele era desejável aos olhos. Depois ele entra com a sua segunda investida. É de enganador. E engana a mulher. Não é isso não que Deus quis dizer. E depois ele entra como acusador. Quando Deus aparece e pergunta a Adão, onde você está? Deus não pergunta para ele o que você fez. Ele pergunta aonde você está. Quando pecamos, Deus está falando para nós, ei, onde você está? Sabe por quê? Que quando a gente peca, a gente se separa de Deus. A gente se separa. Mas aí, como o tentador, o enganador, que é Satanás, agora age como acusador. E é assim que ele age na nossa vida. Primeiro ele tenta, depois ele entra tentando nos enganar, e depois ele vem com a acusação. Foi a serpente que me enganou. E eu fico só imaginando, Deus, mas eu dei autoridade para você mandar ela embora. Se você der brecha, der ouvido para o diabo no primeiro passo, ele vai vir com o segundo. E vai vir com o terceiro. E aí o que acontece? Foi a serpente. Adão vira e fala, foi a mulher que tu me deste. Está acusando até mesmo a Deus. Tipo, a culpa é tua, Deus, você me deu uma mulher. Ela caiu primeiro, tirou o pé da reta. Dizendo, e ali o acusador ganhou. Deus queria apenas que Adão e Eva dissessem, pecamos, erramos. E Deus, Ele é misericordioso, eu tenho certeza que Ele teria perdoado. Mas eles preferiram se esconder, ao invés de enfrentar o erro. Ao invés de enfrentar a desobediência que haviam tido. Então Deus, Ele é obrigado ali então a tirá-los daquele jardim. Porque aquele jardim, eu falei, representa uma aliança de Deus. Era como se um portal, que era uma extensão do reino de Deus aqui na terra. Onde Deus todos os dias visitava o homem, ia conversar com o homem. Mas não tinha como mais. Porque um lado da aliança foi quebrado. Mas Deus não desiste, Ele continua. Depois, como eu falei, teve aliança ali de Noé. E depois Ele vem com a arca da aliança. Como que era essa arca? Só para a gente poder entender. Essa arca da aliança, ela era feita de madeira. E essa madeira, ela tinha imperfeições, ela tinha ali falhas. Então Deus dá ordem a Moisés e fala, olha, você vai pegar essa madeira, você vai fazer, deu metragem, deu tudo. E você vai revesti-la de ouro. Você vai revesti-la. E dentro da arca, Ele guarda ali os mandamentos, as 2 tábuas. Com os mandamentos.
Depois é colocado também ali um vaso com maná, que representa a provisão. O que era o maná? A provisão no deserto. E também é colocado lá dentro dessa arca a vara de Arão, que floresce, representando o fim da rebelião. Porque chegou um ponto que o povo se rebeliou contra a autoridade de Moisés e Arão. E eles começam a questionar. E aí Deus dá a direção para Moisés: pega cada líder de cada tribo, vai trazer aí o seu cajado. E vai ser colocado, e aquele que brotar, é esse o sacerdote, é o líder. E ali a vara de Arão então floresce. Então dentro daquela arca tem as leis, tem provisão e tem o fim da rebelião com Deus. E essa arca, amados, ela já representava a cada um de nós. Deus sabia que essa arca, que essa aliança também seria quebrada. Mas ele já estava, que Deus, ele se antecipa. Ele sempre nos mostra já o que ele vai fazer lá na frente. E ele continua fazendo isso conosco até hoje. E lá em Jeremias, abre lá no livro de Jeremias 31. Profeta Jeremias. Jeremias 31, versículo 31. Aqui Deus usa Jeremias para falar dessa nova aliança. Como ela já seria. E ele diz assim, 31, versículo 31 diz: e eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança. Uma nova aliança que fiz com seus pais. Peraí que eu me perdi aqui. E eis aí que vem, firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas se nós formos lembrar, Arão, os sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi, que eram os levitas. Mas eles sempre praticavam iniquidades, sempre estavam pecando, fazendo errado. E aí Deus precisava de uma nova aliança, precisava de tudo novo. Então agora a nova aliança, ela viria de um descendente de Judá, da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Porque uma nova aliança precisava ser feita. Tudo do novo. E ele diz: não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Quem anulou a aliança foi Deus, gente? Não, foi o homem. O homem anulou, quebrou. Porque o homem é igual àquela arca, que é madeira, com falhas, e que se ela não tiver o revestimento da glória de Deus, ela cai. Vai ver as imperfeições. Deus sabe que somos falhos. E aquela arca que era ali, tinha as perfeições, ela é coberta com ouro. E ali é colocado os mandamentos. Olha aqui que o Senhor, ele continua dizendo aqui: não obstante eu os haver despojado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então ele diz, essa nova aliança, as leis vão ser imprimidas na nossa mente, no nosso coração. Porque de dentro para fora se transforma. E essa nova aliança, ela não ia ser feita com um homem, com um de nós, mas ia ser feito com um homem que não tinha pecado, que não tinha a natureza do pecado, que não iria se corromper, que era o seu Filho Jesus, a qual ele envia. E Deus, ele firma essa aliança, ele realiza essa aliança na cruz do Calvário. E essa santa ceia,
essa comunhão da Santa Ceia, era um sinal para que toda vez que nós participássemos da ceia, pudéssemos nos lembrar, em memória do que o Senhor Jesus ele fez. É no partir do pão. Você vê aqueles 2 discípulos indo de para Emaús, e Jesus aparece ali para eles, mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a citar as escrituras ali para eles. E eles ainda não tinham entendido. Não tinham ainda percebido que era Jesus que estava ali. Mas no partir do pão, que Jesus senta para cear com eles, no partir do pão, os seus olhos se abrem. E eles então reconhecem que quem estava com eles era o próprio Jesus. O partir do pão, o partir dessa palavra, o partir de Jesus, ele abre os nossos olhos. Quando Jesus está ali na cruz, crucificado, aquela cruz não era para ele. Segundo os estudiosos, as cruzes elas eram feitas do tamanho da pessoa que ia ser crucificada. Aquela cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Era de Barrabás. Se você vê a tradução do nome Barrabás, você vai ver que é Abas, filhos de Deus. Aquela cruz era para os filhos de Deus. Era para mim, era para você, era para nós. Porque naquela época, igual nós temos hoje Júnior, né? E nós temos aí o pastor Rogério, tem o filho dele, o Rogerinho, que é Rogério Júnior. E naquela época era filho. Então, tanto Simão, Jesus fala de Simão, Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Barrabás, que era filhos de Deus. Aquela cruz não era para ele, era para nós. Não era do tamanho dele. São estudiosos aqui, até se soltou para poder alcançar onde ele estava. Porque ele veio para tomar o nosso lugar, pagar o preço. A sua carne levou ali toda ali o pecado, as enfermidades, as doenças. E quando Jesus ele vai fazer essa ceia, que ele diz que ele desejou profundamente, ansiosamente, aquele momento. Jesus estava feliz porque ele sabia que quando ele estivesse naquela cruz, o propósito do Pai ia se cumprir de voltar a ter relacionamento com a humanidade. Ele saberia que estaria entregando para nós a vida eterna. E o que é a vida eterna? Não é só quando você chega lá. Abre João capítulo 17, nós vamos ver o que é o próprio Jesus dizendo na sua oração sacerdotal pelos seus discípulos e por nós. Ele faz uma oração ao Pai e ele diz assim, João 17, versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A vida eterna é isso. É conhecer a Deus, conhecer a Cristo. É conhecer ao Senhor. Aquele plano inicial ali com Adão e Eva, volta-se novamente a florescer. Por isso Jesus ansiou, ele gritou dentro da alma. Eu fico imaginando a alegria dele, querer saber, meu Pai vai voltar a ter relacionamento. Nós vamos voltar a ter relacionamento com a humanidade. Que quando ele morre ali, o véu que separava, que só os sacerdotes podiam entrar lá, ele se rasga e todos têm acesso agora, direito a entrar no reino de Deus. Todos. Abre João, capítulo 1. Aí no Evangelho de João mesmo. No capítulo 1, versículo 12.
Olha que João aqui descreve, e ele diz, Evangelho de João 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amados, Jesus, ele veio para nos salvar. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. É esse favor imerecido de Deus. E junto com esse favor imerecido, Ele nos deu o direito de sermos filhos, de nos tornarmos filhos. Ele nos libertou, poderíamos, não tem passagem também na Bíblia, mas não dá para ficar lendo todas, que mostra lá que Ele nos comprou, e éramos escravos. E como que era ali a venda dos escravos naquela época? Se fazia uma fila, e era feito assim um leilão. Não era colocado o preço de cada um, era se feito um leilão, e quem desse mais levava aquele escravo. Jesus deu o maior preço, pagou o nosso preço e nos comprou. Já estava maravilhoso Ele tem nos tirado das garras de Satanás, das mãos ali do inferno, e nos dá a salvação, o direito ao reino. Mas Ele fez muito mais do que isso. E é isso que eu quero enfatizar o coração de vocês, que Deus ministrou muito no meu coração já na quarta-feira. Eu falei, eu não dormi de noite, não conseguia dormir. Eu cheguei no meu quarto, eu só chorava de alegria, porque eu falei, Deus, hoje eu consegui compreender, entender, ter o entendimento, discernimento, igual nós cantamos no romper do pão. Nossos olhos se abrem. Naquele dia Ele partiu o pão, partiu essa palavra de uma forma que ela me alimentou, de uma forma que saciou. E foi no meu profundo. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes que separa entre alma e espírito. E ela penetrou no meu coração, e ali eu pude ter um entendimento que eu ainda não tinha tido. Eu sabia que eu era filha de Deus, mas eu ainda não tinha compreendido o peso, o privilégio de ser filha de Deus. Caiu a ficha, não é? Ele falar num popular, caiu a ficha. Deus deu um entendimento, veio aquela fé. Porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E quando a gente tem o entendimento, a gente tem o discernimento, é gerada ali a fé. E ali eu comecei a dar glórias a Deus, porque ministrando aqui na quarta-feira, Ele trouxe ali naquela quarta-feira. Irmãos, eu pensei que eu ia sair, parece que eu ia sair do meu corpo de tanta alegria que estava dentro do meu coração. E Ele começou, Ele me trouxe um exemplo. Deus é maravilhoso, Ele usa exemplos do nosso dia a dia, da nossa vida, para que possamos entender. Por isso Ele dava muitas parábolas, para que pudesse ser entendido. E Ele falou, filha, lembra de quando você trabalhava na funerária lá no cemitério da Consolação? Eu falei, sim. E você estava ali digitando aqueles livros, que estavam tudo manuscritos, livros antigos, do século passado, de 1800, retrasado, né, que já passou também, retrasado, de 1800. E aí, tendo ali várias histórias, várias pessoas, e ele começou a trazer à memória a família Matarazzo, uma família renomada, de peso. E ele começou a me lembrar que ali, quando ia ler os nomes, em muitos países ainda continua dessa forma, em lugares, inclusive os judeus, eles enfatizam muito a questão do nome. Eles não põem qualquer nome, eles põem um nome realmente, aquele significado, eles dão muita importância e créditos ao nome. E ele falou, tá lá, Matarazzo Adriana. Eu não lembro o nome dos filhos, há muito tempo, mas ia falando. Então, quando alguém queria falar daquelas pessoas, falavam, a Matarazzo, o Matarazzo. Se você pegar aí, hoje em dia, uma família aí, a família Bravanel, que é do Silvio Santos. Se você falar só o nome das filhas dele, você não vai lembrar, mas se você falar Bravanel, você liga então, que é uma família importante. E ele então disse, eu te comprei
e te dei o direito de ser filho. Mas ao te dar o direito de ser filha, eu também estou te dando uma certidão que tem o meu nome, dizendo: você é meu. Esse nome de Jesus que nós carregamos é que pertence a essa família do reino. No reino de Deus, a família de Deus. E esse nome, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem peso no mundo espiritual, nos céus, no inferno e na terra. Quando a gente entende isso e fala: Deus, eu nasci de novo, eu recebi o Senhor. E o Senhor não só me libertou, me trouxe salvação, mas o Senhor me deu o direito de me tornar filha. Eu tenho 2 filhos. Eles, quando nasceram, não foi por merecimento deles, e sim por direito. Quando eles nasceram, recebeu o nome do pai e o meu. Então eles saíram do hospital já com a certidão de nascimento deles, lá com o nome deles e o sobrenome do pai e da mãe, porque era um direito deles. E quando nós nascemos de novo, nascemos em Cristo, nós recebemos por direito também ser chamados pela família de Deus. E quando o diabo ele olha para nós, ele não vai ver a Vanessa, não vai ver o Diego, não vai ver a Sara, não vai ver a Silmara, a Sandrinha, ele vai ver, tá, é família de Deus. É família de Deus, é família de Deus. Esse carrega um nome de poder, esse carrega um nome de peso, de autoridade. E ele tem que fugir de perto de nós. Fala: isso eu não posso tocar. Esse pertence à família real. Eu não posso. E eu fico imaginando Jesus vibrando. A cada um que aceita Ele como Senhor, Ele vai dizendo: papai, ó, mais uma certidão. Papai, mais uma certidão. Não é que tem certidão, gente. É só um modo de exemplo de falar, tá? Porque senão a pessoa falava: a pastora falou que tem uma certidão lá no céu. Mas a Bíblia fala que o nosso nome é escrito no livro da vida. Nosso livro está lá registrado como família de Deus. E é essa aliança. Jesus ali, então, o corpo dele é crucificado e ali o sangue dele é derramado. Porque além dele perdoar os meus pecados, perdoar ali as minhas ofensas, minhas transgressões, ele limpa, fica vazio. Ele então ele preenche, para não dar lugar mais ao diabo. Ele preenche então derramando o sangue dele, nos revestindo, nos redimindo com sangue, nos selando com o Espírito Santo, dizendo: isso aqui é propriedade exclusiva minha. Ela é minha. Nós somos usados como a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar. E mais do que isso, eu falei, é uma nova aliança. E como nós lemos lá em Jeremias, essa nova aliança, Deus colocaria as leis dentro da nossa mente e no nosso coração. Vem a transformação de dentro para fora. E essa aliança agora não pode mais ser quebrada, porque agora ambas as partes são fiéis e eterna. Porque Jesus, ele não tinha pecado. Ele é justo e fiel. E essa aliança não é mais quebrada. E ele coloca em nós, e agora Jesus, ele sempre mostrou o desejo de nós nos tornarmos um em Deus junto com Ele. Porque o Pai está no Filho, e o Filho estando em nós, também temos o Pai. Lembrando ali da arca, lembra da madeira que eu falei, que é coberta, revestida, e ali dentro tem as leis, tem ali provisão, e tem ali o fim da rebelião. Exatamente o que nós nos tornamos. Nós somos essa arca. Aquela madeira com defeitos, com falhas, mas que quando revestida da glória de Deus, do Senhor, então em nós é colocado as leis, os mandamentos. E hoje nós obedecemos as leis, não por medo de recebermos maldição, mas a gente pratica e obedece por amor a Deus. Porque a graça é isso, a graça além de nos perdoar, nos dar salvação, ela nos fortalece a resistir o pecado. A resistir o pecado. A obedecer com amor. E junto vem provisão de Deus.
E vem o sinal mostrando: acabou a rebelião. Você agora pertence ao Senhor. Você pertence a Deus. E como, para a gente enfatizar aqui, João, capítulo 1. João 1, agora no versículo 13, para a gente continuar, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito Pai. A arca, além de ter tudo isso dentro, ela carregava também a presença de Deus. Você vai ver lá em Números, Deus explicando para Moisés como faria ali a arca e tal. Ele falou assim: em cima na tampa, eu me manifestarei a minha presença dentro do tabernáculo. E aí Moisés entrava lá dentro no tabernáculo, no Santo dos Santos, e ali na arca o Senhor se manifestava sobre a arca. E eles tinham, ali a presença de Deus era tão real, tão forte, que Moisés, quando saía, o seu rosto resplandecia. E quando tinha guerra, eles levavam a arca junto, porque a presença de Deus estava lá e fazia com que eles vencessem. Até teve um dia que, quando eles quebraram a aliança, a arca foi, mas a presença de Deus não mais. E a arca foi levada pelos filisteus. Foi levada, depois é resgatada ali com Davi. Mas além de nós carregarmos as leis, os mandamentos do Senhor, provisão de Deus, ao fim da rebelião do homem com Deus, nós carregamos a presença de Deus Todo-Poderoso. Mas para que essa presença? Para o partir do pão. Porque quando na ceia, Jesus, quando parte o pão, Ele pega aquele pão e dá aos seus discípulos, e eles vão repartindo uns outros. Quando nós nos tornamos famílias de Deus, povo santo, nação santa, que esse partir do pão se quebra e ali nos mostra, nos revela quem somos. Deus vai dizendo: continua partindo desse pão para você ganhar mais e mais e mais e mais e mais. Novamente, Deus tem a extensão dos céus aqui na terra. O céu se abre e Deus então começa a se manifestar em nós. Começa a se manifestar em nós e novamente a autoridade volta para a terra. Você não vai ver no Velho Testamento nenhuma vez ninguém repreendendo o diabo. Você vai ver sim, versículo dizendo: Deus te repreenda. Davi cantando, tocando a harpa, e o demônio que estava, o espírito mau que estava sobre Saul, ele então se afastava, mas logo voltava. Mas quando Jesus ele vem, a autoridade volta à terra através de Jesus. E ele diz que ele nos deu essa autoridade. Você vai ver ele dando aos discípulos a autoridade para usar o nome dele. E em nome dele, eles curariam os enfermos, expulsariam os demônios, eles iriam orar pelas pessoas e iam ganhar almas. Quando nós recebemos, irmãos, olha quanto privilégio, quanto benefício nós recebemos ao ser filhos de Deus. Recebemos a autoridade que há no nome de Jesus. E é nessa autoridade que nós podemos dizer a Satanás: ei, fora. Mas ele vai me obedecer, pastor? Ele vai, não porque é você, mas porque quem você carrega. Mas por causa da autoridade que você carrega. É como um policial aí fora, ou um guarda de trânsito. E ele está ali, ele manda você parar, você então para. Mas por que ele mandou você parar? Não, por causa da autoridade que ele carrega. Então você obedece. E quando você dá ordem a Satanás, ele é obrigado a te obedecer, não por você, mas pela autoridade que te foi dada e que você carrega. E nós temos que começar a exercer essa autoridade. E andar de cabeça erguida. Buscar essa intimidade com Deus. Buscar esse relacionamento com Deus. E hoje, quando formos participar, daqui a pouco da ceia, a gente possa lembrar: Deus, obrigado. O Senhor nos deixou isso como um sinal dessa nova aliança que o Senhor fez até o dia que o Senhor vai voltar e nos resgatar. Que vai voltar e buscar resgatar toda a sua igreja.
Toda vez que eu participar da ceia, eu possa lembrar da cruz, o que o Senhor fez na cruz. O Senhor morreu no meu lugar. Era para mim aquela cruz. Era para mim aquela condenação, mas o Senhor me comprou. O Senhor me limpou, me lavou, me restaurou, me redimiu. O Senhor colocou em mim as suas leis, os seus mandamentos. O Senhor colocou em mim, trouxe para a minha vida provisão. Trouxe para a minha vida mostrando que acabou a rebelião. E o Senhor também me deu a tua presença através de Cristo Jesus, que habita em nós através do Espírito Santo. Olha quantos privilégios nós temos, amados, e às vezes nós não praticamos. Eu queria poder com palavras descrever aquela alegria, a alegria da salvação. Eu falei, são 26 anos servindo ao Senhor, 26 anos. Irmãos, foi uma alegria tão grande, tão grande, tão grande naquela quarta-feira. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, eu sabia que eu era filha, mas eu não tinha ainda compreendido, entendido a profundidade desse teu amor, dessa tua bondade. Eu carrego um nome que é acima de todo nome, autoridade, potestade, principado. Eu carrego esse nome e quando eu precisar eu posso usá-lo. Eu posso clamar, eu posso orar e os céus vão se abrir para mim. Esse portal que me permite entrar no reino de Deus, ele é aberto. Deus abre os céus e Ele envia o que nós precisamos, é socorro, é direção, é manifestação, Ele age. Jesus, ao ser batizado, a Bíblia fala que Ele então orou. Lucas fala isso, orando, após orar, o céu se abre e Deus se revela. Quando nós clamamos, sabemos quem somos, o céu se abre e Ele se revela a nós. E Ele tem procurado se revelar todos os dias, se revelar todos os dias. Como o próprio Jesus fez a oração sacerdotal, mostrando o que é a vida eterna. É que todos possam te conhecer e conhecer a mim. Será que nós temos tido esse anseio, esse desejo de conhecer o Pai? Esse Pai que nos amou de uma forma incondicional e que nos ama de uma forma incondicional. O seu amor não muda. Mesmo quando pecamos, Ele não nos deixa nos amar, Ele nos repreende sim. Ele nos repreende porque nos ama. Mas Ele não deixa de nos amar. Eu não sei o que você está passando, que guerra você tem enfrentado. Mas eu quero te dizer, descansa no Senhor, entra no descanso do Senhor. Entra no descanso do Senhor e deixa Ele agir. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Entrega na mão de Deus. E mesmo quando você souber fazer, deixa Deus tomar o controle. Que às vezes nós tornamos tão autossuficientes, eu posso, já sei, que esquecemos de colocar Deus à frente. E aí quebramos a cabeça. Que possamos lembrar dEle nos nossos momentos mais difíceis. E possamos também lembrar dEle nos nossos momentos mais felizes e celebrar junto com Ele. De ter Ele como convidado principal na tua lista de celebração. Papai. Hoje eu quero celebrar alguma conquista, uma alegria, uma felicidade. Meu primeiro convidado, papai. Papai. Que possamos ter esse carinho dentro do nosso coração, em nome de Jesus. E fica essa palavra no coração de vocês. E que hoje vamos partir o pão hoje, participar da ceia. Possamos participar com muita alegria. Muita alegria. Lembrando dessa nova aliança que Deus Ele fez através de Jesus por nós. A alegria de Jesus está indo para lá, naquela cruz. Para poder ter nós como irmãos com Ele. Porque Ele deixou de ser unigênito para ser primogênito. Nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo. Jesus é a nossa herança e nós somos a herança do Senhor. Ele nos deu, o Pai nos deu a Jesus e Jesus foi dado a nós. Nós não somos qualquer um. Eu quero dizer isso para você.
Às vezes você pode estar dizendo, pastora, me acho incapaz, eu me acho que eu não mereço. Igual eu falei, não é por merecimento. É um direito que Deus ele te deu para se tornar filho. Ame esse Deus, adore esse Deus. Dê honra a esse Deus como prioridade na sua vida. Como prioridade. Você vai ver as coisas mudar. Em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Quero convidar você.